Capítulo 2. A Torre Alta de Vigilância. As revelações deste capítulo são inerentes ao último capítulo do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, página 205, primeira edição, 2006, que diz: Em seguida, percebi que naquela dimensão celeste havia diversas bases de observação e vigilância no universo, na direção da Terra, em prol da defesa do reino de Jesus, tendo como objetivo principal impedir que as bases vigilantes do poder das trevas de Lúcifer impeçam o mover do grande e último avivamento, o resgate da noiva. Certa noite, o Espírito Santo de Deus me conduziu ao terceiro andar de minha casa, onde no físico estava a tenda de busca, como já relatei. Então, algo surpreendente me foi revelado a respeito deste lugar. No local da tenda de Davi, o Espírito Santo me fez saber que ali está uma torre alta de vigilância dos anjos de Deus. Leia para sua meditação em Neemias 3:27. Assim, os meus olhos espirituais foram abertos e eu pude contemplar essa torre magnífica. Como guardião dessa torre fica um arcanjo enorme, com sua exuberante espada desembainhada e sua luneta celeste, com a qual pode observar o universo. Além dessa torre de vigilância dos anjos de Deus, há diversas outras torres de vigilância em outras dimensões celestes, designadas como bases de observação e vigilância no universo, voltadas para a Terra, visando proteger a noiva de Jesus durante o grande e último avivamento. Naquela noite, ao subir para orar, declarando meu amor por Jesus, eu fui surpreendida pelo agir de Deus e tomada por visões proféticas tremendas. Após cear com o Senhor, olhei para o alto, vi os céus abertos e observei os anjos da sala da ceia do céu. Senti o meu corpo espiritual sendo renovado, fortalecido, como o tutano do novilho. De repente, fui surpreendido com o mover da torre alta de vigilância, a qual refletiu rapidamente o barulho de algo brilhoso caindo. Presenciei então uma grande espada de 2 lâminas, sendo que na interligação das duas havia uma faixa de luz na cor vermelha, tipificando o sangue de Jesus, assim revelou meu Espírito Santo. Nas partes brancas das lâminas havia vários círculos de luz em alto relevo. Perguntei ao Espírito Santo a razão espiritual dos círculos e ele me testificou ser cada qual uma senha que indica dimensões celestiais. E à medida que eu tocasse nos círculos relevo senha, eu seria transportada em espírito às dimensões diversas do universo de Deus. Em dado momento, toquei em um dos círculos. Imediatamente a grande espada virou-se do ocidente para o norte, tendo como referencial o Oceano Atlântico. Ao tocar em outro círculo, a espada virou-se para o oriente. Dentro da torre alta de vigilância, há pequenas torres cilindradas, transparentes, que podem se locomoverem pelas dimensões celestes sob o comando da torre alta. Viajei numa dessas torres para uma das dimensões celestes, onde teria acesso aos raios do sol da justiça legalista do reino e receberia informações a respeito dos exércitos da justiça do reino de Jesus. Leia Salmo 33:5 e Salmos 11:7. Cada placa azul da torre de vigilância representa uma porta a se abrir para novas dimensões celestes, que também são regidas por senhas. Somente a noiva fiel de Jesus tem acesso a essas senhas. Aleluias! Deus Pai, Tu és magnífico. Jesus, Tu és o meu amado. Espírito Santo, Tu és o meu companheiro íntimo. Obrigada. E em outro momento de busca, novamente, o meu espírito foi arrebatado para dentro da torre alta de vigilância. Então percebi que a torre alta circula e pode se movimentar, esticando-se às dimensões celestiais em distâncias que ultrapassam o segundo céu, indo até o terceiro céu em suas dimensões e plenitude. Ela é formada por degraus e pavimentos transparentes, como que um imensurável edifício redondo formado por vidros celestes.
Olhando do primeiro piso para o alto, observei que até onde alcançava minha visão, que havia um clarão muito forte da glória de Deus e que a cada andar da torre também está manifesta a sua glória. Nas laterais de cada andar da torre alta, há anjos com lunetas a observar à distância, caso ocorra ataque de exército inimigo. E dentro da torre, em um dos andares, fica a sala do controle, coordenada por anjos da vigilância. Nela tem aparelhos digitais ultramodernos, com sensores diferenciados que são movidos pela Shekinah de Deus. Há também radares energéticos movidos pelos raios do sol da justiça, telões de comunicação controlados por computadores celestes e outros objetos futuristas que são indescritíveis. Tudo dentro da torre alta de vigilância é movido por sensores e detectores celestes. O anjo do Senhor, de capacete branco, jaleco e botas brancas, segurou minha mão e passou a me conduzir ali dentro da torre. Foram surgindo várias escadas à medida que íamos subindo. A cada degrau que subimos, tipifica a vontade de Deus prevalecendo. As escadas são transparentes e energéticas, faz lembrar raio laser. Presenciei o trabalhar de vários anjos naquele local futurista. Foi maravilhoso ver as luzes coloridas se acenderem e novas outras repartições surgiam. E diversos anjos ali estavam trabalhando pelo reino dos céus na terra. Continuamos a subir, até que certo instante entramos num elevador espelhado que se moveu. Essa experiência visionária se encerrou neste momento, embora, por diversas vezes, meu espírito foi arrebatado às dimensões celestes para testificar a grandeza da glória de Deus através dessa torre alta de vigilância. Estarei no decorrer deste livro relatando estes lugares. Espada, controle da torre alta. No primeiro piso da torre alta de vigilância há uma escada controle com cerca de 3 metros de tamanho. Acionei o terceiro botão, um dos círculos coloridos que existem na espada. Saiu de dentro da torre uma pequena nave energizada, e o meu espírito foi conduzido para dentro da pequena nave, cujo controle fica dentro da torre alta. Observação. Novamente digo, Lúcifer é mestre em cópias. Ele conheceu o céu e em tudo busca atrair a glória para si. Isaías 4, 12 a 15, Obadias 1, 4. E assim como existem as naves de Deus, existem as naves inimigas do poder das trevas. Viajamos em alta velocidade, na velocidade da luz dos céus, no sentido nordeste celeste. Passamos por planetas e poeiras cósmicas pelo espaço celeste. Depois, chegamos próximo a um imenso círculo oval no universo, formado por brilhos como pó prateado e azul firmamento. Tratava-se de uma passagem no universo de Deus. Recebi informações vindas da torre alta de que ali era uma porta-passagem de luz para outra galáxia do reino de Deus. Então, perguntei como fazer para passar para outro lado, sendo que de longe se podia notar que haviam mansões e palácios feitos de diamantes. Tudo brilhava muito e exalava de longe aromas e muito refrigério. O anjo da torre de controle comunicou dizendo que a senha para passar para outra dimensão era exaltar o Deus Supremo. Em espírito eu gritei: Tu és soberano, ó Deus do universo! Assim, imediatamente a pequena nave redonda e transparente, contendo 3 faróis, passou pela porta-passagem e fez aterrissagem naquela nova dimensão galáctica, designada como País do Raiar da Aurora. As mansões daquele lugar ficam fixadas sobre uma plataforma formada como metal azul transparente energético no espaço sideral. Ao descer da nave pequena, que tipifica a porção da glória de Deus, um anjo príncipe, medindo cerca de 7 metros, veio nos receber. Os olhos do príncipe são verdes como a esmeralda e tem anel e coroa. Seus cabelos são prateados e suas vestes são longas e brancas, no tecido acetinado e energético.
O anjo príncipe brada quando fala. Eu sabia que ele bradava, embora recebesse a mensagem naturalmente. Ei, ela então bradou. Sou o enviado do grande eu sou, a conduzir-te à sua majestosa realeza. De repente, surgiram diversas naves redondas voadoras, contendo dentro delas anjos de guerra. As naves tinham faróis acesos, tipo a laser, de diferentes cores, que ao emitir os raios altos e movimentarem, formavam nuances nas cores do arco celeste da aliança. Veja Gênesis 9, 14 e 15. O clarão formado por elas permitia ver uma estação da base celestial de 5 andares, sendo esta base de vigilância o local onde fica o espaçonave dos anjos dos céus. Há também nessa base um edifício transparente contendo colunas de cristal, escadas energéticas tipo luz plasmada e sensores para todos os lados. Naquele momento, os anjos de um grande coral, que estavam a patamar mais elevado, cantavam exaltando o grande eu sou. A ele a glória para sempre. Amém. Quando chegamos próximo à porta de entrada do edifício transparente, vivenciei muitas surpresas misteriosas. Cerca de 2 metros antes da entrada, surgiram luzes que clareavam mais. Essas luzes são anjos-luzes que até então estavam invisíveis para mim. Nota: nós humanos também podemos espiritualmente ficarmos invisíveis no reino espiritual segundo a vontade de Deus. E a sensação que tenho é que o meu espírito sabe que existem ainda mais mistérios a serem revelados sobre este país da aurora, embora o meu espírito tenha visto apenas o que o Espírito Santo me permitiu ver. Observei que em vários lugares daquela base surgiu algo tipo lunetas que se elevavam do solo azul metal. Eram usadas pelos anjos para espionar o universo. Atentamente, percebi que abaixo do solo azul havia um reflexo de algo mais. Então olhei e entendi que o solo azul metal era uma plataforma e que abaixo dela existia um outro andar. Tive muita curiosidade em desvendar aquele local misterioso, mas ainda não era o momento. Leia Salmo 104 e Isaías 40, 22 para sua meditação. Na mão do anjo havia um código de entrada. Ao entrar na recepção daquele lugar, as paredes que até então estavam transparentes se acenderam nas cores diversas do arco celeste, e todos os móveis celestes dali podiam se movimentar e mudar de lugar e até de forma, como por exemplo a mão futurista feito tipo de um material energético que se transformou numa cadeira à mão na qual me assentei. Presenciei também objetos futuristas, os quais eram transmissores de sinais vindo das galáxias de Deus. De repente, ouvi um som vindo como se fosse uma caixa de som. Aquela voz celeste disse: estás na 144 dimensão do reino. Imediatamente perguntei: quantas dimensões existem? Ouvi: existem milhares de milhares, infinitamente. Deus é ilimitado. Não se pode medir sua grandeza, porque Ele é perfeito. O anjo que estava desde o início apresentou-me papéis energéticos que transmitiam informações advindas de uma mesa futurista computadorizada. Ele recebeu aqueles papéis do anjo que estava na recepção. Eu deveria assinar com uma caneta energética que captava o DNA ao tocá-la. Assim, minha mente foi lida, avaliada e ajustada aos padrões da mente de Jesus. E as informações eram vindas da sala do controle e comando de Deus. Após assinar o papel, eles se transformaram em bolas de fogo até que se tornaram invisíveis. E o anjo me disse que os dados estão registrados na central de dados do grande provedor de Deus Jeová Jireh, que fica na sala do controle, que é o próprio Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Recebi roupagens especiais que se fixaram em mim ao andar por um corredor daquela base de vigilância, juntamente com outro anjo que foi designado por Deus para uma nova missão.
As roupagens lembravam roupas de astronautas. Eram prateadas e energéticas, movidas pela glória visível de Deus. E já no final do corredor daquele lugar, haviam várias poças transparentes que davam para o subsolo da base, local de onde surgiram as lunetas, tipo telescópios espaciais, como já descrevi. Naquele andar do subsolo, que era transparente e prateado, havia mesas e mesas de botões e códigos de computadores futuristas, sendo que à frente havia telões que transmitiam informações à distância, na velocidade da luz dos céus, para a base de vigilância, o que explicava o levantar das lunetas no andar da plataforma azul metal. Aquele local circular era uma das estações de transmissão de informações entre as bases de vigilância do reino, recebidas através de ondas celestes vibratórias, além, muito além dos meus conhecimentos humanos. Também transmitiam sinais de possíveis ataques inimigos do poder das trevas. E havia ali vários anjos astronautas subdivididos em equipes. Era tudo matematicamente celestial, cronometrado e medido. Havia linhas e traçados e pontos que surgiam a cada telão de cada equipe. Tudo na minha concepção humana era moderníssimo e futurista. O anjo do Senhor disse que além dessa base de vigilância há outras no universo de Deus, cuja missão é de proteger o povo de Deus para que ocorra grande e último avivamento sobre a face da terra. Em dado instante, em espírito, ouvi o toque da trombeta, como o som de um chofar, e sinais de alerta foram acionados. Estavam acontecendo naquele momento um ataque inimigo, e imediatamente fomos sugados para um local secreto da base, que era cheio de pedras preciosas. E já dentro de uma nave resgate, imediatamente, 2 anjos me transportaram para outra dimensão. Veja Salmo 122, versículo 2 a 5. Torre de vigilância do sudoeste do reino. Como são magníficas e surpreendentes as loucuras do reino. Quanto mais o Espírito Santo de Deus nos permite desvendar os seus mistérios, mais nossa visão espiritual é aguçada. E assim nos apaixonamos todas as vezes mais. Eu desejo, amado leitor e leitora, o mesmo para você também. Somente com a vida de obediência e santificação no altar de Deus é que podemos alcançar, desfrutar e discernir as coisas espirituais. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Leia também João 14:26. Certo dia, após retornar de outra dimensão celeste dentro de uma das naves celestes, a mesma pousou uma nova base de vigilância, nomeada como Torre de Vigilância do Sudoeste. Essa torre também fica nos ares celestes e tem o formato de uma plataforma redonda. Dali, abriu-se uma estrutura como que uma porta-passagem e fomos, eu e o anjo que estava comigo, atraídos para dentro da torre daquela base. Dentro da torre do sudoeste, havia muitas luzes e anjos de branco trabalhando. Eles são anjos estrategistas do reino de Deus e traçam metas de proteção à noiva de Jesus durante o grande último avivamento. Aquela torre tinha um formato parecido com uma grande antena parabólica. E dali os anjos recebiam informações das outras torres. Havia aparelhos futuristas de medição dos tempos, dos ventos e de direções. E o interessante é que cada torre de vigilância dos anjos de Deus tem o seu limite de atuação no ilimitado universo do Deus Supremo. Nosso Deus é Deus de ordem, é general de guerra, Ele é estrategista. A chama azul, torre de vigilância, centro-oeste do reino. Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade
e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Estava novamente na tenda de Davi, orando, quando passei a sentir o calor da glória de Deus e a presença dos seus anjos ali. Este mover acontecia enquanto eu ouvia um louvor que dizia a respeito do peso da glória de Deus. Um dos anjos penteou os meus cabelos, tipificando ajuste de pensamento, e derramou óleo sobre eles. Unção com óleo, tipificando o derramar do Espírito Santo. Outro anjo mensageiro de Deus, de vestes brancas, cabelos dourados até os ombros e de asa, acendeu um rolo pergaminho de formato retangular, com cerca de 2 metros de largura e cerca de 90 centímetros de comprimento. Os dizeres estavam escritos em linguagem celestial, em tons de ouro. Dentro do pergaminho aberto surgiram 3 chamas de luz acesas, nas cores de fogo, azul e amarelo transparente. O pergaminho tinha vida e revelava, como um filme, que aquelas chamas indicavam que teriam 3 novas dimensões celestiais, às quais eu seria levada em espírito. Mesmo impressionada com tudo que via, tive que parar de escrever e clamar pela cobertura do sangue de Jesus, pois bombardeios vinham na minha mente tentando desviar minha atenção da visão profética. O anjo que tinha mexido em meus cabelos disse: "Não temas. Viemos com a missão de levá-lo ao reino celeste por ordem de Jesus Cristo, o noivo ungido." Aquele anjo tinha em mãos uma chama azul, e ele disse: "Venha, veja e escreva o que vês." De repente ele levantou o voo e mostrou-me uma abertura de passagem entre as nuvens brancas. Havia um caminho transparente entre aquelas nuvens no qual eu deveria caminhar, e assim, paulatinamente, o meu espírito foi sendo conduzido para aquele lugar, enquanto o consciente ia escrevendo no caderno que via e sentia. Em nenhum momento perdi o sentido do corpo. É emocionante estar consciente de tudo, embora creia também em outros tipos de arrebatamentos. É bem verdade que houve momentos em que meu corpo estremecido não conseguia sequer escrever, sequer me levantar. Tamanha dispensar da glória de Deus. Parecia, muitas vezes, que ia explodir. A carne estremecia com a presença da glória de Deus. É magnífico e tremendo lembrar e recordar esses momentos que tive com o Senhor. Maravilhoso é sentir a sua presença. Maravilhoso é sentir o toque do Espírito Santo de Deus e do Cordeiro. Aleluias. Bem, após caminhar, já sabendo que minhas vestes estavam como chamas azuis, chegamos próximo à imensa porta transparente e azulada. Próximo à porta estava outro anjo de asas. Suas roupas eram brancas com partes azuis. Ele estava calçado com sandálias e cinto dourados e segurava uma espada branca que dava da cintura até os pés. Seus olhos são como chama de fogo azul. Olhei para o anjo enquanto aguardava a porta se abrir. Foi quando percebi que em seu pulso havia um relógio cujos ponteiros marcavam o mesmo tempo do relógio que estava na porta. De repente, o sinal foi dado logo após o mover dos ponteiros, e eu ouvi o anjo dizer: "Jeová Rafá, Deus cura." Então, a porta foi abrindo lentamente e eu entrei. E a sensação era como se aquele lugar fosse entre as nuvens devido às fumaças brancas. Salmo 18, 9 e 11. O piso era transparente como cristal. O teto era alto. Media cerca de 5 metros da parede ao teto. E estava repleto de estrelas de Davi, como um grande mosaico celeste. À medida que ia adentrando, o nevoeiro de fumaça esbranquiçada ia passando. Enquanto caminhava, maravilhada com a transparência do piso, percebi a presença de anjos anciãos, anjos jovens e príncipes de Deus. O anjo do Senhor caminhava naturalmente comigo naquele lugar. Ele me levava para encontrar com uma autoridade celestial ali.
Havia em minha cabeça uma linda coroa que tipifica a autoridade concedida por Deus. Ao entrarmos numa sala na qual as janelas podia-se ver o firmamento, eu vi um general de guerra. Achando ser Jesus, ajoelhei-me aos seus pés imediatamente. Mas ele me disse que não era para fazer aquilo, pois ele era apenas o enviado do grande eu sou, Deus, o único digno de ser adorado. Veja Apocalipse 22, 6, 21, Isaías 40, 1 a 10. Novamente atentei-me para as janelas redondas e então discerni que nos encontrávamos dentro de uma nave base de vigilância do reino. Pois ao observar a mesa, olhei para uma logomarca sobre ela onde estava escrito Base da Vigilância da região Centro-Oeste. Havia além da logomarca o nome de outros anjos líderes que trabalhavam naquela base. Tratava-se aquela base-nave de uma das subbases menores interligada à base de vigilância Centro-Oeste. O anjo general assentou-se e pegou uma caneta de ouro, cuja tinta era de fogo. Ele assinou um envelope branco e me entregou. E dentro do envelope haviam dados de uma tarefa ministerial confiada a mim. Ao me entregar, ele disse: Não temas, pois tu és mulher valente de Deus, sede sóbria e forte no Senhor teu Deus, o qual lhe designou essa tarefa. Embora ainda não soubesse do que se tratava, me recordei de uma palavra profética que fora falada em espírito por um profeta de Deus. Esse profeta falou que Deus me confiaria algo grande, jamais imaginado por mim. O que vem de Deus eu aceito, e assim aguardo o seu tempo oportuno de acontecer. Um outro anjo trouxe para mim, em uma linda bandeja de prata, um copo transparente contendo um suco meio pastoso, cujo gosto era como de coco. Após tomar, me senti revigorada. Depois, 2 anjos de armaduras prateadas tomaram-me pelos braços e foram me conduzindo para outro lugar. A princípio me assustei com o grande tamanho deles e com suas feições esbranquiçadas. Observei que passávamos por um corredor repleto de sensores e de tecnologias futuristas, e logo à frente vi que várias aberturas havia. Era tipo inox. Elas se abriram e uma passagem porta havia para que pudéssemos ir além daquele lugar. Aqueles 2 anjos saltaram comigo nos ares, e eu podia sentir o vento impetuoso sobre nós. Eles abriram suas asas, e em seguida fomos para outro lugar celeste, nomeado como Base de Vigilância do Sul. Torre de Vigilância do Sul. Leia Salmo 19, de 1 a 6. Depois, meu espírito foi transportado até outra plataforma de luz no formato de um círculo. Aquela plataforma começou a girar no sentido horário e a elevar-se nos ares celestes. E, como rastro de fogo, nós seguimos numa extrema velocidade e chegamos à base estelar do sul. Eu vi pontos e linhas como que de fogo dadas para as várias direções, na direção dos pontos cardeais e suas subdivisões, que ficam entre as bases de vigilância dos anjos de Deus, locais de observação dos anjos sobre a terra. Não sou especialista nesta área, mas é assim que consegui expressar o que vi. É misterioso. Das bases de vigilância, os anjos atuam como guardiões da noiva de Jesus. Quando necessário, eles lutam contra os exércitos inimigos, visando proteger o povo de Deus na terra. Observação. Para melhor esclarecimento, em cada torre de vigilância há bases e subbases, contendo exércitos de anjos de Deus preparados para guerrear, sendo que as subbases ficam de forma gradativa e hierárquica, e as ordens e estratégias são passadas para a base central pela torre de vigilância, sendo assim gradativamente repassado para as demais bases e subbases. O arrebatamento a essa base de vigilância do sul se completou em outro dia de busca. Como já relatei na introdução,
Ocorreram momentos em que tive que parar de ver, podendo retornar depois mediante a vontade de Deus. Sendo que dessa segunda vez, fui levada em espírito a esta base por 2 anjos do Senhor, logo após ter passado pela base de vigilância da Torre Centro-Oeste, já citada. Ao chegarmos naquela órbita espacial, notei a presença de milhares de anjos montados em seus cavalos, com suas espadas e munições de guerra. Quando aqueles 2 anjos que me levavam colocaram seus pés sobre aquela base azul, que era tipo um concreto de asfalto, ela abriu-se instantaneamente e assim fomos como que sugados para dentro dela. O primeiro lugar em que fui levada dentro da base de vigilância do Sul era repleto de tecnologias futuristas. Haviam mesas computadorizadas cheias de botões de controle e o local era muito iluminado. Estava sentada numa das cabeceiras da mesa principal de controle, o ancião de dias de vestes brancas. Ele se apresentou de cabeça grande, contendo 7 olhos. Algo sobrenatural estava nele, pois havia momentos que, ao invés de vê-lo como ancião de dias, ele se apresentava na figura de um cordeiro de 7 olhos. Embora me causasse um grande temor, eu sentia paz, pois sabia que se tratava de Jesus. Veja Apocalipse 1:4, Apocalipse 5:6, João 1:29-34. O ancião de dias tocou em meu ombro e colocou-me assentada sobre uma das mesas à sua frente. Meu espírito estava como que de uma criança de 5 anos sendo instruída. Ele acariciou minha face com suas mãos revestidas de pele branca de cordeiro. A intensidade de luz da glória de Deus foi tão imensurável naquele momento espiritual, de maneira tal que pude sentir no meu corpo físico o calor da glória celeste. Ao mesmo tempo em que sentia a presença de Jesus naquele ser, eu também sentia a presença do Pai Celeste e do Espírito Santo nele. Comecei a chorar emocionada enquanto escrevia. Fiquei a pensar, são tantos os mistérios a serem revelados. Como filhos de Deus precisamos buscar mais as coisas do reino celestial. Temos buscado pouco, muito pouco. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Os cabelos do ancião de dias são ralos, brancos e brilhosos. Ao tocar em seus cabelos eu sentia pequenos choques e luzes saíam de sua cabeça. Dos seus olhos, ao me contemplar, saíam ternura e amor. A energia dos cabelos dele passou para os meus cabelos ao ponto de me sentir parte dele. Eu sentia que minha mente, naquele momento, recebera virtudes da sua mente. O Senhor de dias brincou comigo, como se brinca com uma criança. Ele me lançava para o alto e me atraía pela luz de suas mãos, de modo que eu não caía. E meu espírito ria na alegria espiritual. Leia Salmos 45. Depois, ele me levou para dentro do seu ventre repleto de luz. E lá dentro, eu pude ver vários embriões e crianças profetas sendo geradas. Era um verdadeiro laboratório embrionário do céu. E eu podia ver que os cordões umbilicais deles estavam acoplados à parede dos tecidos placentários do Espírito Santo de Deus. E dali, eles recebiam alimentos espirituais. O Espírito Santo me fez discernir que se tratava de vidas na terra que estão sendo geradas espiritualmente nele. Porém, os embriões são vidas que ainda irão nascer espiritualmente. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. E disse-me também o Espírito Santo, que assim como eu me via como uma criança de 5 anos, há muitos profetas na terra que são para ele como uma criança. Veja Mateus 19:14. Pois quem não for como uma criança não entenderá os mistérios do reino. A mente humana precisa se ligar aos céus e se desligar dos conceitos terrenos para entrar na glória de Deus. Conceitos esses muitas vezes religiosos implantados. Após beijar minha testa, que já estava selada com o selo de Jesus, eu saí dali acenando para o ser de olhos.
O meu espírito retornou para a dimensão espiritual terrestre da tenda de Davi, local do meu corpo físico, através de um anjo montado em seu cavalo branco. Ele tinha como arma de guerra uma lança pontiaguda. Como foi maravilhoso ter me encontrado com Deus ali. O meu desejo era poder assentar-me ao seu lado protetor e ficar ali olhando o seu universo celeste sem jamais sair. Mas ainda não posso. Meu Deus, quantos mistérios! Sei que tem uma missão profética na terra, estabelecida por Ele. Foram tão esfuziantes aqueles momentos que só de relembrar eu começo a chorar. Meu Deus, é maravilhoso demais para mim. Aleluias, glória a Deus.